Então, voltando aqui para a quarta parte, vamos falar agora sobre funções. Existem várias no AWK, eu reuni algumas aqui, até a substr aqui são as que eu mais uso no dia a dia. Essas duas últimas aqui eu tive interesse de colocar, já tive situações de usar elas, mas foram menos usadas. E vamos lá comentar sobre cada uma delas. Primeiro sobre a print e sobre a printf. A print a gente já usou, ela serve para imprimir um conteúdo na saída ou um conjunto de valores. Eu posso colocar campos, variáveis, a linha toda, concatenar essas informações. E eu tenho a, entre aspas, irmã dela, a printf, que tem a mesma função, só que com um pouco mais de flexibilidade, porque eu consigo aplicar formatações em cima dessa saída que vai ser impressa. Então, vamos ver na prática. Eu tenho um novo arquivo aqui de funcionários com nome, tempo de empresa, salário, departamento, regional e um e-mail. Vamos usar a print em cima desse arquivo. É a que a gente já conhecia. E eu vou mandar imprimir o conteúdo do campo 1, considerando o delimitador, o espaço, que é o padrão. Então tá aqui, ele me trouxe o nome, que é no cabeçalho aqui, mais o primeiro nome das pessoas aqui. Eu poderia concatenar um outro valor aqui, e é aquele uso que a gente já vem fazendo lá das partes anteriores. A printf. A printf, ela faz o equivalente à print. A diferença é a seguinte: você vai tratar ela como uma função, então abre e fecha parênteses para ela, e ela recebe dois argumentos. No primeiro, você diz que formatações você vai aplicar para ela. Então, como é que você aplica essas formatações? Você usa o símbolo de percentual e você segue isso de uma letra que vai dizer o tipo do formato que você está apresentando. Então, normalmente você usa S para strings, D para números inteiros e F para números com precisão decimal. Então, vamos começar usando a S aqui. Uma vez definida uma formatação, você precisa colocar um valor correspondente para ela. No meu caso aqui, eu vou atribuir $1 para essa formatação aqui. O que aconteceu? Ele pegou o primeiro campo de cada linha desse arquivo, aplicou para dentro desse bloco e a printf imprimiu. Só que saiu tudo junto, tudo numa única linha. Por que isso aconteceu? Essa é uma das diferenças entre a print e a printf. A print, por padrão, depois que você informou os valores e ele imprimiu esses valores, ele joga uma quebra de linha, um enter. A printf, ela não faz isso por padrão. Então, ele foi imprimindo os valores sem botar essa quebra de linha e no fim das contas saíram todos aglutinados aqui, concatenados. Como é que eu faço para dizer para ele que a cada valor impresso eu quero que uma linha seja quebrada? Eu uso essa sequência aqui, ó, dentro do argumento de formatação. É uma barra invertida mais um N. É da mesma forma que você usa na printf do C, do PHP, para quem está acostumado com essas linguagens. Não tem novidades. E assim, a minha saída ficou igual à da função print. Eu posso, dentro dessa parte de formatação, colocar valores fixos aqui. Poderia ser uma frase. Vamos escrever o seguinte aqui então: %f, que a gente está substituindo pelo nome do funcionário, é funcionário da empresa A, e a gente vai pegar o campo correspondente à quantidade de anos que ele é funcionário. Não vai funcionar para todos os casos usando
o esquema de campos aqui, porque esse arquivo, os nomes aqui são compostos por mais do que uma parte, e por um acaso essas partes aqui também usam espaço para ser separadas. Então, para esses casos aqui, você vai ter o campo de tempo numa posição, e para esses outros campos aqui que só são compostos, para essas outras duas linhas que são compostas por dois nomes apenas, eu vou ter esse campo de tempo numa outra posição, mas por enquanto não me importa. Mais para frente eu vou mostrar a função substr e ela vai me permitir pegar um pedaço dessa string, não toda. Então, vamos olhar só para essas três linhas aqui. Esse daqui seria então o campo 4. Então vou colocar aqui %d, para dizer que está se tratando, aqui eu quero imprimir um número, e aqui anos. E aqui eu fecho a string. Então eu tenho duas formatações. Uma %s, que eu já estou atribuindo ao valor de $1, e essa %d agora. A ela, eu vou atribuir então o valor do campo 4. Ok? Então, o que eu tinha aqui? Que a minha saída produziu? Ele imprimiu esse %f que está atribuído a %1, escreveu essa parte fixa aqui, pegou essa outra formatação, substituiu pelo conteúdo do campo 4. Nesses casos aqui deu certo, porque $4 é a posição que efetivamente corresponde ao tempo dele. E para esses casos aqui, ele pegou uma outra posição. Ok? É só para exemplificar o uso da printf. Para fechar, vamos trabalhar com um número aqui agora, usando a formatação %f. Vamos pegar aquele campo de salário lá então, da mesma forma lá que para os outros casos. Para essas linhas ele está numa posição aqui no campo 5, e para essas aqui vai estar no campo 4. Então, vamos focar só nessas três linhas aqui. Eu vou trabalhar então com o campo 5. É o valor que eu estou atribuindo a essa formatação aqui, %f. E eu vou colocar também o nome do funcionário aqui. Não posso esquecer, se eu quiser que as linhas sejam quebradas, eu preciso informar para ele. Então, você vê que ele usou 6 dígitos aqui para a parte decimal, que nesse caso eu nem tenho. Se eu quisesse usar só 2 dígitos na parte decimal, seria mais, como eu estou falando de valores em valor monetário aqui, seria mais lógico usar dessa forma. Como é que eu faço? Entre o % e o f, eu digo quantos dígitos eu vou usar para o número como um todo e quantos desses dígitos vão ser usados para a parte decimal. Então, no meu caso, estou definindo 7 dígitos no total e 2 para a parte decimal. Ok? E se por necessidade eu quiser que esse valor aqui seja completado com zeros à esquerda, caso ele seja menor do que os valores de maior comprimento aqui em quantidade de dígitos, eu coloco um zero à esquerda. Ok? Então, era o que eu queria mostrar para print e para printf. A próxima função é a length. Essa função length tem o objetivo de contar a quantidade de caracteres. Lá na prática, para a gente entender melhor como é que ela funciona, eu tenho essa minha saída aqui do comando ls, os arquivos e diretórios do diretório onde eu estou no momento. Eu gostaria de contar quantos caracteres eu tenho para esses nomes de arquivos aqui, mas não me interessa contar dos diretórios. Então, para filtrar aquilo que eu quero contar e o que eu não quero contar, eu vou usar aquele recurso de filtragem que a gente viu lá nos módulos anteriores, nas partes anteriores, que é a utilização lá da expressão regular. Como é que ficaria aqui então? Esse bloco
sem nada na frente dele, é elegível para todas as linhas. Eu vou colocar uma condição para ele aqui então, que somente sejam aceitas para esse bloco as linhas que começarem com o hífen. E assim, os diretórios que começam com uma letra D aqui, eles não vão ser incluídos. E aí o que eu vou fazer dentro desse bloco? Eu vou usar comando print, vou chamar essa função length, e como parâmetro eu vou passar para ela o campo 9, que corresponde ao nome do arquivo aqui. Aquela história de que ele usa como delimitador padrão espaço, e se a gente fizer a contagem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esse vem a ser o campo 9. Tá? Eu esqueci de um detalhe aqui. É esse grep aqui que está sobrando. Ok? Ele me trouxe quantidades aqui. E para ficar mais claro, vamos colocar o nome dos arquivos que ele contou as quantidades de dígitos. Então, ele me trouxe o agenda.txt aqui, e a contagem da quantidade de caracteres que ele usou é 10. Bem simples o uso dessa função length aqui, sem complicações. Ele só conta o que foi informado nesse parâmetro aqui, campo, linha inteira ou variável. O próximo caso aqui, a próxima função que a gente vai falar é a sub e a gsub. Essas funções são usadas para fazer substituição de caracteres. A diferença entre elas é que a sub substitui apenas a primeira ocorrência de cada linha, e a gsub substitui todas as ocorrências de uma linha. Para ficar claro do que a gente está falando, eu tenho o meu arquivo de funcionários aqui. Eu tenho algumas linhas aqui que tem o sobrenome da pessoa é Ferreira, e eu gostaria de substituir isso por Pereira. A princípio vamos mostrar a utilização da sub aqui. Eu quero substituir somente a primeira ocorrência que eu encontrar na linha, ou seja, essa parte do nome aqui. Mas o e-mail eu quero deixar preservado. Tá como Ferreira aqui, mantenho Ferreira. Como é que eu vou fazer isso? Chama wk, passo o nome do arquivo que vai ter as linhas processadas, vou chamar a função sub aqui e vou dizer para ela o seguinte: você procura para mim Ferreira, e caso você encontre, você substitua por Pereira. E essa busca e substituição você vai aplicar em cima de $0, que representa a linha toda do arquivo. Poderia fazer essa pesquisa em cima de $1, de $2, de uma variável, e poderia até omitir essa informação. Se eu omitir ela, por padrão ele usa $0. A substituição é feita em cima da própria variável que foi informada como entrada para a substituição. Depois que eu fiz a substituição aqui, eu posso imprimir o conteúdo dela. Então eu estou usando a sub. O que aconteceu? Aqui eu tinha uma palavra Ferreira e ele substituiu por Pereira. E aqui eu também tinha Ferreira na parte do e-mail. Só que como ele substituiu só a primeira ocorrência dessa linha, aqui ele preservou. A mesma coisa nessa linha de baixo aqui. Era Fernanda Ferreira e ele substituiu Ferreira por Pereira. Ok? O que muda na utilização da gsub? Ele vai pegar todas as ocorrências dessa linha. Então o que aconteceu? Nessa linha, que a princípio eu só tinha substituído essa primeira parte aqui, agora ele substituiu o e-mail também. Ele pegou todas as ocorrências da linha e fez a substituição. Aqui, como eu só tinha uma ocorrência, ele não mudou. Ele só pegou o Ferreira aqui e trocou por Pereira. Essa é a sub e a gsub. A próxima função é a substr.
O objetivo dela é você pegar um pedaço da string e não ela toda. Fazendo uso simples dela aqui, eu tenho esse arquivo e eu gostaria de pegar só as 26 primeiras posições dele, que correspondem ao nome do funcionário. Como é que eu faria isso? Eu uso print, chama a função substr, e aí eu vou dizer para ela o seguinte: olha, eu quero que você, considerando a linha que está sendo processada no momento, a partir da primeira posição dela, me pegue 26 caracteres. É sempre assim. O campo variável linha que vai ser trabalhada, a posição inicial e a quantidade de caracteres que você quer pegar. E aí ele traz o nome completo da pessoa. Eu posso pegar a partir de outras posições aqui. Começar da posição 5, começar da posição 10. Esse é um artifício. Essa função seria útil para um arquivo desse tipo aqui, onde eu tenho layouts fixos. Em a parte do tempo aqui, eu poderia pegar, contando a partir da posição 27, pegando 5 caracteres. E aí eu trabalho e aí eu peguei só a posição correspondente ao tempo aqui. Não tenho mais aquele problema lá de trabalhando com delimitador de espaços em casos que eu tenha nomes compostos por quantidades de nomes diferentes e que acabam produzindo posições de campos diferentes nos valores que vêm subsequentes aqui. Tá? Então, esse é o uso da substr. Essas funções que a gente está usando aqui, não necessariamente você precisa atribuir a saída delas a um print. Você pode jogar isso para uma variável, fazer algum tipo de comparação, usar na sua lógica e posteriormente você fazer a impressão dela. Aqui ele só atribuiu, não fez mais nada. Depois que eu atribuir, eu posso aplicar uma lógica. No meu caso aqui eu vou imprimir. Então, essa é a substr. ToLower, ToUpper serve para converter para minúsculas ou converter para maiúsculas. Vamos olhar para o arquivo lá. Os nomes estão com as primeiras letras capitalizadas aqui, né? E os e-mails da mesma forma. Vamos supor que eu queira esse arquivo todo com letras maiúsculas, porque a aplicação que vai processar eles exige que seja dessa forma. Para fazer a conversão dele, eu posso usar a função ToUpper e passar como parâmetro aquilo que eu quero converter para maiúsculos. Ele vai converter a linha inteira que esse arquivo contiver aqui. Todas as linhas que esse arquivo contiver. Vai converter todos os caracteres. A ToLower faz o inverso. Ela converte tudo para minúsculas. Bem simples. Eu não preciso passar a linha toda, eu posso passar só um campo aqui. E o uso vai da necessidade. E para fechar, eu tenho a função system aqui. A função system permite que eu execute um comando do shell a partir do AWK. Pode ser um binário, pode ser um outro shell script, e que o return code é retornado para ela aqui. Vamos ver na prática aqui. Vamos pensar o seguinte: eu tenho o comando which aqui, que me mostra o caminho de um determinado comando. Se esse which for bem sucedido, ele retorna 0.
Se o que o it procurar não existir, ele retorna um valor diferente de 0. Então vamos usar isso aqui na nossa chamada da system. Eu vou colocar uma entrada aqui qualquer para o AWK. Vai ser esse echo test aqui, que o meu objetivo não é processar a saída desse comando, na verdade é só fazer uma chamada da system aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um print, vou chamar a system e vou colocar o comando que eu quero que seja executado lá do shell. Então vamos fazer um with e vamos fazer ls, que é um comando que eu sei que existe aqui. Ele vai ser capaz de retornar o path. Então a expectativa aqui é que o retorno dessa print, o que essa print exiba na console aqui, seja o valor 0. Ok? Ele exibe também a saída do comando que eu executei. Vamos colocar aqui agora um comando que não existe. A mensagem de erro também é exibida aqui, que seria a saída do comando que foi executado aqui. E o system devolve para mim o return code. Infelizmente a system não retorna o que o comando que você mandou executar traz como saída. Ela traz só o return code. Então serve para alguma situação que você precise chamar um binário externo, um programa externo. Por exemplo, chama o programa de cálculo de alíquota de imposto, dependendo de uma determinada situação que você encontrar. E ele vai criar um arquivo de saída que vai ser usado posteriormente. Poderia ser um uso dessa forma. Ou você pode encontrar outros. Vai dar necessidade. E era isso que eu queria mostrar de funções. Então, fechou essa parte aqui. E depois a gente continua falando do resto. Até mais.